Depois de 37 anos, lançada pela editora Corrupio, em 1981, a Fundação Pierre Verger lança novamente o clássico livro de Pierre Fatumir Verger, Orixás, Deuses Iorubás em África e no Novo Mundo. E esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Fique conosco, mas antes não esqueça de compartilhar em todas as suas redes sociais, inscrever-se no canal e dar aquela curtida. Orixás, Deuses Iorubás em África e no Novo Mundo. Originalmente lançado em 1981, a Fundação Pierre Verger, em comemoração aos 30 anos da própria instituição, está lançando novamente o livro do autor. Vale muito a pena adquirir para começo de conversa. É uma obra clássica, como eu venho falando há alguns dias, para quem vem me acompanhando nas redes sociais. E clássica por quê? A linguagem do autor. Uma linguagem super acessível tanto ao público acadêmico, mas principalmente para o povo do axé. E, do meu ponto de vista, talvez isso tenha garantido o sucesso da obra. A linguagem ela é escrita e, obviamente, fotográfica, por tratar-se de um pesquisador fotógrafo, ou melhor, um fotógrafo pesquisador. E fotografias falam, pessoal. E isso é muito interessante. É uma obra dividida em 18 capítulos, em que, em todos eles, o autor vai comparar o culto em África com o culto no Novo Mundo. Ele vai falar de iniciação em África, vai falar de iniciação no Brasil. Ele vai falar de orixás em África e orixás no Novo Mundo, seja no Brasil ou no outro país. Ele vai abordar a questão do tráfico negreiro. Ele traz a perspectiva do termo Iorubá, ou seja, o termo surge em século XVI e XVII, né, em documentos históricos. Aliás, na perspectiva histórica, é bem interessante que ele apresenta algumas fontes importantes em territórios iorubás, que hoje compreende o atual Benin e a atual Nigéria. Na perspectiva histórica e antropológica, é interessante que ele busca já desconstruir, há 37 anos atrás, aquela visão eurocêntrica que a historiografia, a bibliografia como um todo tinha, né, como característica essencial. Então ele pega seus autores anteriores e traz essa crítica, né, de que não compreendem, por exemplo, o que é o Batalá, o que é o Loru. Então ele vai lá e desconstrui não só esse termo, mas diversos outros termos. Ele vai falar da criação dos primeiros candomblés, né, a fundação dos primeiros candomblés, e aí um destaque ao candomblé da Casa Branca. Ele narra um pedaço da história do candomblé da Casa Branca do Engenho Velho. Ele traz características interessantes do processo de iniciação, o que é a iniciação em África. E aí ele descreve toda a iniciação em África e traz fotografias bem marcantes do processo de iniciação. E aí ele vai trazer o processo de iniciação no Brasil, porém sem fotografias. E isso é que dá ao autor talvez legitimidade, né? Porque no Brasil, como se sabe, o processo de iniciação ele é o segredo, o maior fundamento da religião. E o autor traz esse cuidado, né, de não expor. Como disse anteriormente, fotografias falam. E as fotografias de Verger, elas mostram o que é o culto, tanto em África quanto no Novo Mundo. E hoje, em 2018, elas falam mais ainda. E aqui eu estou falando tanto como pesquisador, quanto como iniciado no candomblé. Se Pierre Verger tinha por objetivo demonstrar as aproximações, os distanciamentos, as semelhanças e diferenças do que era o culto em África e no Brasil, hoje é possível olhar para essas fotografias e repensarmos o que estamos fazendo com o nosso culto na atualidade. E aí a gente pode pensar na ideia de luxo, na ideia de ostentação, na ideia de distanciamento da própria
essência da religiosidade, que é a questão negra. O candomblé que Pierre Verger mostra é negro, e aqui eu falo negro não apenas de tom da pele, mas negro no sentido de buscar, de resgatar a negritude. Para uma obra relançada em 2018, século XXI, a gente também tem que olhar para ela, aliás, relançada em 2018, no século XXI, a gente tem que olhar para ela como uma obra ainda de 1981, com esse cuidado. Porque sabemos que com a instituição da Lei 10.639, do ano de 2013, ou seja, há 15 anos atrás, a produção historiográfica e bibliográfica acerca dos estudos africanos e afro-brasileiros cresceu muito no país. Muitos pesquisadores se aprofundaram nesses temas em virtude dessa lei que colocou a obrigatoriedade do ensino de história da África e afro-brasileiras nas escolas de ensino básico e ensino médio. Portanto, para quem é pesquisador, assim como eu, o que vai encontrar aqui nos breves textos, porque não são capítulos longos, talvez não seja novidade. Entretanto, na perspectiva histórica, e aqui eu falo como pesquisador e historiador, é muito interessante porque hoje em dia, lendo as pesquisas atuais, muitas coisas que Verger discute aqui, no meu ponto de vista, foram um tanto quanto mal interpretadas. E é por isso que a obra, para mim, tornou-se peculiar positivamente. É uma obra interessantíssima, tanto para o público acadêmico, ao povo iniciado no axé, aos curiosos, enfim, né? Então você olha para uma obra que foi pioneira nos estudos africanos no Brasil. Então, isso é que dá essa identidade. E ler as atuais pesquisas, o Verger ele é muito citado, né? Pesquisa sobre candomblé, alguém vai citar Pierre Verger. Entretanto, é como se fosse Paulo Freire. Falou de educação, falou no Brasil, falou em Paulo Freire. Quem leu? Aí que é a grande questão. Então, se você é pesquisador assim como eu pretendo me tornar um pesquisador, né, é importantíssimo ir à obra original. Se você é iniciado, é igualmente importante ir à obra original, porque aí você vai. O autor, por si só, ele não traz exatamente comparações entre África e Brasil, mas ele apresenta o que é o culto em África, nos períodos em que ele pesquisou, e traz a proposta para nós refletirmos. E hoje, como eu coloquei, em século XXI, traz mais um convite à reflexão sobre o que eu falei. O que estamos fazendo com o candomblé hoje? Esta é a questão. Por isso, do meu ponto de vista, valeu a pena ter adquirido a obra. Esse foi mais um vídeo do canal Candomblé História, ensino e pesquisa nos terreiros. O nosso canal é recente, entretanto tem esse objetivo de aproximar as pesquisas acadêmicas ao público em geral, numa linguagem acessível, numa linguagem que todos possam compreender. Vale a pena aprofundar um pouquinho mais. Acredito que quem adquirir o livro e for adepto do candomblé, do batuque, seja do que for, é interessante ler a obra, ler de forma coletiva, convidar pessoas do terreiro, convidar os irmãos de santo, o pai de santo, convidar a labês, convidar, quem sabe, uma leitura coletiva para ver o que todos compreenderam sobre aquilo, porque conhecimento nunca é demais e conhecimento deve ser compartilhado, e é esse o objetivo do canal. Se você gostou, compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, mas não esqueça de inscrever-se no canal e, é lógico, dar aquela curtidinha para fortalecer a caminhada. Muito obrigado a todas e a todos. Motumbá, axé.